Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Carvalho e hoje nós vamos resolver mais um exercício de derivada parcial de primeira ordem. Vamos ver o que ele pede no enunciado. No enunciado ele fala, determine a derivada parcial de primeira ordem da função z igual a 2xy mais seno ao quadrado de xy, tá? Então, como de costume, a gente vai fazer bem passo a passo para que todo mundo consiga entender de uma forma tranquila, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa função aqui e copiá-la aqui para nós, aqui embaixo, tá? Então, eu vou copiar aqui, ó. Vai ficar del f, del x, nós vamos fazer primeiro a derivada em função de x, tá? Agora a gente vai copiar esse cara aqui. Então, copiando aqui essa função, nós temos 2xy mais seno ao quadrado de xy, tá? Eu vou fazer ela bem passo a passo, bem tranquilo, vou derivar ela por partes aqui, tá? Vale lembrar que aqui nós temos uma função composta. Essa função de seno aqui não é porque só ela está ao quadrado, mas é porque ela está multiplicando xy, nós temos uma função composta. Aqui nós vamos ter que fazer uma substituição antes de derivar esse cara, tá? Então, como que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou primeiro arrumar aqui para ficar fácil, tá? Então, ó, vai ficar del f, del x, igual. Vou derivar primeiro essa parte aqui, 2xy, mais esse seno aqui também, a gente vai dar uma arrumada nele, da seguinte maneira. Eu vou abrir dois parênteses aqui, vamos ter seno, tá? De quem? De xy ao quadrado, linha, tá? E o que a gente vai ter que fazer? Como é uma função composta, nós vamos ter que derivar esse cara aqui de novo. Então, isso para nós vai ficar novamente seno, tá? Aqui, abrir dois parênteses, linha de xy que multiplica a derivada de xy, tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui para nós, tá? Isso aqui não tem problema, se você quiser chamar ele de u, xy de u, não tem problema nenhum, tá ok? Então, vamos lá. Fazendo a nossa derivada aqui, vai ficar da seguinte forma. Del f, del x, vai ser igual a derivada agora da nossa função em relação a x, vai ficar só 2y para nós, tá? Mais a derivada desse termo todo para nós aqui. Então, vou derivar esse 2 utilizando a regra do tombo. Vamos abrir um parênteses. Vai ficar 2. Esse cara aqui para nós vai ficar 2 seno de xy, que multiplica a derivada de seno, tá? A derivada de seno, a gente sabe que é cosseno, que multiplica xy. Fecha o parênteses, vezes a derivada de xy. A derivada de xy, como estamos derivando em função de x, tá? Estamos derivando em função de x, x some. Então, aqui fica só y para nós, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode dar uma arrumada, né? A gente pode pegar esse y aqui e trazer aqui para frente do 2, tá? Sem problema nenhum, tá ok? Então, fazendo isso aqui, fica da seguinte forma. 2 derivada da função em relação a x, vai ficar 2y mais esse y só vou aqui trazer aqui para frente aqui. Como é um termo só, a gente pode fazer isso, tá? O y está multiplicando, essa função aqui é um termo só, tá ok? Então, vou pegar esse 2y, vou jogar ele para cá. O resto a gente só vai copiar. Então, vai ficar seno de xy, que multiplica cosseno de xy. Bom, aqui a gente dá para dar uma ajeitada, né? Por que dá para dar uma ajeitada? Note que eu tenho aqui, ó,
2y aqui, eu tenho 2y aqui. Podemos colocar esse cara em evidência, tá? Então, colocando ele em evidência, então ficaria del f, del x, igual a 2y. Agora, a gente precisa abrir um parênteses, tá? 2y dividido por 2y dá 1. 2y dividido por seno de xy, que multiplica cosseno de xy, é o próprio termo inteiro, tá? Então, vai ser mais seno de xy, que multiplica cosseno de xy. Tá ok? Então, aqui nós temos a nossa derivada da nossa função em relação a x. Como fizemos para x, vamos ter que fazer para y também. Bom, já copiei a nossa função aqui para adiantar, tá? Então, agora a gente vai fazer a derivada da nossa função em relação a y. Então, da mesma forma, a gente vai dar uma arrumada aqui, tá? O que a gente vai fazer? Vamos fazer ela por partes aqui, derivar ela por partes, da mesma coisa da mesma maneira que a gente fez em x, tá ok? Então vamos lá, ó. Tem, ó, derivada da função em relação a y vai ficar igual, novamente, 2xy' mais esse seno aqui, a gente vai abrir dois parênteses para ele, vai ficar seno de x e y, todo mundo ao quadrado, fecha o segundo parênteses, linha, tá ok? Agora, vezes a derivada dessa função aqui. Novamente, a gente tem uma função composta, tá? Então, a gente vai ter que fazer a derivada de seno. Então, fazendo a derivada de seno, vai ficar da seguinte forma. Vou abrir dois parênteses de novo. Vai ficar seno, fecha o parênteses, linha, que a gente vai derivar só o seno, que multiplica xy, fecha o parênteses, vezes a derivada de xy, linha, tá? Então, vamos lá. Agora aqui, arrumando aqui, fazendo essa derivada agora, nós temos del f, del y, agora fazendo a derivada em função de y, aqui fica só 2x para nós, mais esse termo aqui, que vai ficar 2 seno de x, que multiplica a derivada de seno, sabemos que é cosseno de xy, fecho parênteses aqui, vezes a derivada de x, tá? Como nós estamos derivando em função de y, para nós aqui o y some. Então, aqui fica só x. Fecha o parênteses todo mundo, tá ok? Então, arrumando aqui, temos del f, del y, igual a 2x. Da mesma forma que a gente fez para y, a gente pode pegar esse x aqui e mandar para frente do 2, só para ficar fácil para arrumar, tá? Então, aqui a gente abre um parênteses, 2x seno de xy, que multiplica cosseno de xy, pode fechar o parênteses. Agora, note que eu tenho x aqui, tem um 2x aqui, tem um 2x aqui. Nós podemos colocar o 2x em evidência, tá? Então, colocando o 2x em evidência, fica 2x, abre o parênteses, né? 2x dividido por 2x dá 1, mais 2x dividido por seno de xy, que multiplica cosseno de xy, é o próprio termo. Então, vai ficar seno de xy, que multiplica cosseno de xy, tá? Então, aqui nós temos o resultado da nossa derivada parcial de primeira ordem em função de y, tá?
Espero que tenham gostado. Até a próxima.